pode abrir sua Bíblia comigo lá no Salmo 91. Aleluia. Salmo 91. Deus é bom. Que bom que você está aqui, querido. O melhor lugar que você poderia estar é aqui, amém? Aleluia. Não por causa dessa igreja, mas eu digo por causa de Deus, amém? Quando você deixa a comodidade do seu lar, quando você prioriza a Deus, Ele é entronizado. Em Mateus 6,33 se torna verdade. Você busca Ele em primeiro lugar, e as outras coisas começam a ser acrescentadas. Salmo de número 91. Aleluia. Quem chegar comigo, diga, estou pronto. E ele diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus meu, em quem eu confio. Eu vou contar até 3, você pode ler comigo o verso número 1 e o verso número 2, vamos lá? 1, 2, 3, e o que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Diz ao Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus meu, em quem eu confio. Aleluia, você sente no seu lugar, querido? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, não é? Glória a Deus. Você ficou feliz de render a Ele o louvor? Como é bom, não é verdade? E nessa noite, querido, eu sinto, impelido pelo Espírito, um desejo do meu coração de comunicar algo ao seu coração que pode ser que não seja uma novidade, como você já mesmo viu. Nós começamos a ler o Salmo 91. É um salmo que muitos de nós conhecemos. Mas eu acredito, querido, que uma casa que ela é construída com um bom fundamento, enquanto o fundamento permanecer bom e sólido, essa casa vai ficar de pé, amém, querido? Eu acredito que o dia em que nós ouvimos a primeira vez falar sobre Jesus, eu acredito que o dia em que essa palavra penetrou dentro do nosso coração, Deus começou a construir algo em nós. E a cada dia que essa casa, esse edifício foi sendo construído, tijolo após tijolo, acabamento após acabamento, cada versículo foi mudando quem nós somos. Mas nós, queridos, só iremos ter uma boa casa, como o livro de Mateus diz. Uma casa que foi construída sobre a rocha, que aguenta ventos, que aguenta tempestades, se o nosso fundamento estiver bem. Se o nosso fundamento, querido, estiver o tempo todo sendo analisado ou conferido, para ver se nós não temos algumas infiltrações que estão abalando a nossa estrutura. Quem é que lembra daquela catástrofe que aconteceu lá na cidade de Mariana, com o rompimento lá da represa? Você lembra daquilo que aconteceu? Aquele mar de lama, você lembra disso? Quando nós começamos a ver, querido, algumas pesquisas, alguns laudos, foi chegada à conclusão que algum tempo atrás, eles identificaram algumas anomalias daquela barragem. E eles até tinham algo que eles poderiam fazer, queria impedir um rompimento. Mas eles acharam que era desnecessário, porque tudo aquilo que eles iriam gastar de dinheiro era para uma possibilidade de talvez um rompimento ou talvez um não rompimento. Eu estava conversando ontem com um casal que estava na nossa casa e ele disse que naquela catástrofe aérea, se eu não me engano, não sei se foi 2003 ou 93, que o avião da TAM caiu, você está lembrado? Lá em São Paulo. Quando chegaram agora o laudo final, disse que um problema foi no flap de uma das turbinas. E segundo a empresa que fabricava o Fokker, que foi o avião que caiu, eles disseram que a probabilidade de ter o problema que aconteceu era 1 em 10 milhões. E é por isso que eles nunca deram um treinamento ou falaram para o piloto como agir naquela situação. Porque era uma possibilidade, querido, muito remota, quase tanto quanto ganhar na Mega Sena. Uma vez, querido, que eles estavam lá decolando, o problema aconteceu. Pela falta de não ter um preparo, o piloto não soube o que fazer e todas as pessoas daquele voo vieram a perecer, vieram a padecer. O que eu quero chamar a sua atenção falando sobre essas duas histórias, irmãos, é que as duas catástrofes elas podiam ser evitadas. Se a empresa que sabia da possibilidade, ainda que fosse 1 em 10 milhões, tivesse ensinado ou instruído, coisa que hoje já é feito, aquele homem que estava diante daquele avião, ele teria procedido da boa forma, porque um avião, não sei se você sabe, mas ele é projetado para voar com uma turbina. Ele não precisaria de todas as turbinas. Se uma para, ele consegue fazer tudo com a outra.
mas o avião já tem uma de sobra para não acontecer de cair. Se aquele homem tivesse sido instruído acerca de como deveria prosseguir, a todas aquelas pessoas que estavam no barco não teriam morrido. Se aquele homem que identificou o laudo da empresa de Mariana, ele tivesse ido à frente e consertado o que precisava, nós não teríamos um dos maiores catástrofes que destruiu todo o ecossistema da região. O que eu quero chamar a sua atenção, querido, é que quando a palavra ela está nos ensinando ou falando coisas, muitas vezes ela vai nos corrigir, muitas vezes ela vai nos ensinar, mas outras vezes ela vai nos ajudar a lembrar coisas que já foram construídas. Não é porque eu aprendi uma verdade um dia que está tudo bem. Uma verdade, uma vez aprendida, ela precisa ser conferida para ver se eu não estou desviando. Se eu alinho o carro hoje, não é porque eu alinhei hoje que eu não alinho nunca mais. Depois de um tempo eu preciso voltar a alinhar. Eu preciso voltar a ver se está tudo bem. Quando a Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente pode descansar, ele está falando de um lugar. Ele está falando, querido, de um estilo de vida. Eu não sei quanto a você, mas eu poderia listar de uma forma muito rápida 10 pessoas que eu conheço que não vivem uma vida que agrada a Deus. Você conhece pelo menos 10 pessoas que não têm Deus? Você conhece? Tem gente que conhece, 10, 50, 100. Todo mundo do meu trabalho, Leandro. Eu posso listar para você muito fácil. Ou seja, se eu posso listar pessoas que não vivem segundo Deus, é porque existe uma forma de viver, ou uma conduta que agrada a Deus, que é segundo a Deus, e existe uma forma de viver e uma conduta que não agrada a Deus. Amém ou amém? Então, querido, habitar ou estar no esconderijo do Altíssimo fala sobre aqueles que vivem um estilo de vida e uma conduta que agrada a Deus. Aí você diz, Leandro, o que é que você está falando? Você está falando então sobre pecado? Não, querido. Nessa noite eu quero chamar a sua atenção e o seu coração para voltar talvez ao lugar da habitação de onde nós não deveríamos ter saído. Quando nós aceitamos a Jesus, a Bíblia diz em Colossenses que nós somos transportados do reino de trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando você aceitou Jesus, Deus mudou a sua vida. Quando você aceitou Jesus, Deus te colocou num lugar, talvez não sei, mas quando eu aceitei a Jesus, eu queria só ficar dentro da igreja. Quando eu aceitei Jesus, eu só queria ouvir louvor. Quando eu aceitei Jesus, eu não queria mais nada que falasse de pecado, eu só queria a Deus. Você era assim também? Eu lembro que na minha época, na minha infância, eu aceitei a Jesus com 8 anos de idade. Tinha uma musiquinha que cantava na igreja que falava assim, eu quero a Deus. Você lembra ou não? Aí tinha a parte que falava assim, ó, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Mas sabe o que tem acontecido muitas vezes nesses dias, gente? É tanta informação, é tanta oportunidade, são tantos os desafios, que nós, a cada dia, aparentemente, nós temos gastado menos tempo com as coisas que devemos gastar, e nós temos gastado muito, mas muito tempo com coisas que nós não deveríamos gastar. Quer ver uma coisa? Quem aqui já jogou Candy Crush? Levanta a mão aí quem já jogou Candy Crush, aquele joguinho do celular. Quem aqui já jogou algum joguinho de celular? Já jogou? Não é? Quem aqui já passou mais de 10 horas jogando joguinho de celular, se somar até hoje? Do dia que você comprou o seu smartphone, até hoje você já jogou mais de 10 horas no celular. Quanta gente, na verdade. Sabe, querido, eu pergunto para você, por que essas 10 horas no celular mudaram na sua vida? Ah, Leandro, deu uma relaxada. Eu lembro, irmãos, que teve uma época que a Kelly, ela estava tão viciada, e eu também estávamos tão viciados no Candy Crush, que eu ia dormir, eu ouvia Sugar Free, não é aquele negócio da Delicious, né? E era aquele negócio que ficava na minha cabeça, porque sentava e era Candy Crush, era Candy Crush, se não, era um joguinho de estratégia lá dos robozinhos, aquele negócio. E eu comecei a perceber, querido, que se deixarmos, a nossa vida, ela vai se resumir a Masterchef, Candy Crush e tantos outros filmes maravilhosos que tem lançado. Mas sabe o que acontece, irmãos? Jogar Candy Crush, assistir Masterchef, viver uma vida de cinema, viver uma vida de coisas que a galera faz lá fora, qualquer um faz. E se qualquer um faz, não está falando do estilo de vida daqueles que habitam em Deus.
Eu sinto esses dias, irmãos, que a chuva está caindo lá fora. E nós estamos muitas vezes, porque nós temos trocado e invertido valores, nós temos saído do guarda-chuva. Deus tem nos chamado nesses dias para voltar no lugar onde Ele pode cuidar de mim e de você. Deus tem nos chamado, irmãos, para voltarmos a um lugar onde nós colocamos a Deus em primeiro lugar e não as coisas desse mundo. Quando eu estou falando sobre essas coisas, você percebe que eu não estou falando sobre pecados. Jogar joguinho não é pecado, irmãos. Assistir MasterChef não é pecado. Eu assisto toda semana. Quando eu perco lá na terça, eu assisto no YouTube. Não é? Não sei se você é assim também. Eu gosto de assistir, irmãos. Não é pecado. Mas sabe o que é perigoso? Quando essas coisas começam a ocupar tanto o nosso tempo, que nós começamos a deixar Deus de lado. A Bíblia diz no Salmo 23, chega lá comigo, abre lá. Salmo 23, nós lemos o 91, agora volta um pouquinho. Salmos de número 23. Aleluia. Salmos de número 23. E ele diz assim, no verso número 1, chegou lá? Salmo 23, no verso de número 1, quem chegou diga, estou pronto. E ele fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No verso de número 5 ele diz assim, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Se você voltar um pouquinho, no 4 ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu quero que você preste atenção em 3 coisas que nós lemos nesses textos. Primeiro ele diz, o Senhor é o meu pastor. Fala sobre uma relação de um pastor com uma ovelha. Quando nós falamos sobre essa relação, está falando sobre intimidade, está falando sobre tempo, está falando sobre prioridade. Uma ovelha longe do seu pastor, ela é comida de lobo. Quando você for na internet, pode colocar no Google lá e ler um pouquinho sobre a ovelha. A ovelha é considerada um dos animais mais burros que existe, irmão. Não sei se você já teve a oportunidade de ler isso. A ovelha, irmãos, ela não consegue comer sozinha, ela não consegue se proteger sozinha, ela precisa tudo do seu pastor. Se uma ovelha, querido, não tiver uma pessoa para aparar a sua lã, vai crescendo, crescendo, crescendo. Pode chegar a ficar tão pesado ou tão quente que ela morre. Então, irmãos, uma ovelha, ela é dependente de tudo. Quando o salmista está falando, o Senhor é o meu pastor, ele está falando, querido, de uma relação onde ele, sendo uma ovelha, não sai de perto do seu pastor, porque ele sabe que perto do seu pastor ele está protegido, como ele diz. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Fala sobre uma relação de proximidade. Irmão, deixa eu falar para vocês. É possível Deus te amar, é possível Deus estar desejoso de estar perto de mim, perto de você, mas nós não estarmos perto de Deus. Quando ele fala sobre mesa, quem aqui já teve uma oportunidade de estar na sala, e aí de repente a sua mãe colocou a mesa, e ela falou assim, sai do videogame e vem comer, sai da televisão e vem comer, para de assistir Chiquititas e vem comer. Você já passou por isso ou não? O Igor gosta de Chiquititas, né? Sai e vem comer. Pergunto, a comida estava na mesa, sim ou não? Sim. Não é um churrasco. Quando o churrasco está lá, fala, galera, saiu a carne, bem boiada. Se você não sair de onde você está, até o lugar que está a carne, a sua fome vai ser saciada. Você pode sentir o cheiro, você pode até ter levado a carne para o churrasco, você pode até estar na casa onde o churrasco está acontecendo, mas a sua relação de proximidade com o lugar da carne vai determinar se você vai sair do churrasco com fome ou sem fome. Paulinho estava me contando que os meninos fizeram um churrasco sexta-feira, que saiu quase até briga para ver quem pegava a carne primeiro. Né? E estava aquele negócio, se você vacilar, irmãos, eles comem primeiro porque você fica com fome. Ou seja, o fato de você sair ou não com fome de um churrasco está diretamente ligado com a proximidade que você tem da carne. Você ser ou não abençoado por Deus, você ser ou não suprido por Deus, querido, fala sobre o quanto você está perto dele nas suas escolhas.
Muitas vezes, como nós temos invertido as escolhas da nossa vida, parece que nada está mudando, irmãos. Mas a cada escolha onde eu coloco Deus em segundo plano e eu coloco os meus planos em primeiro lugar, é como se eu estivesse dando passos para longe de Deus. E sabe o que acontece, o que é preocupante? Isso é de uma forma desapercebida. Ninguém desvia porque quer. Ninguém se afasta de Deus porque quer. Sabe qual é o problema? Os valores do mundo têm se invertido. O mundo lá fora hoje, ele busca um padrão diferente do que nós aprendemos. Eu lembro quando eu era criança, irmãos, que quando um menininho, né, não sei se você é da minha época, mas teve uma banda lá de Salvador, eu acho que fez sucesso, que tinha uma música que falava sobre a boquinha da garrafa. Você lembra dessa música? Eu não vou cantar, mas você já deve ter imaginado. E quando você olhava um menino dançando a boquinha na garrafa, você falava o quê? É fruta, não é assim que você falava? Era um negócio todo estranho, virava motivo de bagunça, virava motivo de tiração de sarro. Hoje, querido, quando o menino está dançando uma música assim, vai você falar que é fruta. Vai você falar algo. Não é ele que está errado, mas é você que está errado. Quando a pessoa está cometendo pecado, você aponta, você está errado, porque você está julgando. Porque você é o tradicional, você é aquele que está aquém do mundo, porque existe um padrão no mundo. Romanos 12, abre lá comigo sua Bíblia. Crente gosta de Bíblia, amém, irmãos? É a Bíblia que nos mantém longe daquilo que nos mata, daquilo que nos destrói. Romanos capítulo de número 12. Aleluia! No verso de número 2. Aleluia! Romanos 12, 2. Aleluia! Deus está te chamando, querido, para tomar a forma que Ele sempre sonhou para você. Romanos 12, no verso número 2, ele diz assim: não vos amoldeis com este mundo, ou não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de quem? De Deus. Quem aqui quer desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eu quero. Mas como é que nós vamos conseguir isso, irmãos? Se nós aplicarmos na nossa vida esse princípio. Qual o princípio? O princípio de não tomar, querido, a forma do mundo. E essa forma, ela não acontece do dia para a noite. Essa forma vai acontecendo quando nós começamos a trocar princípio após princípio. Ninguém, querido, dorme com 70 quilos e acorda com 120. Não é, Ellen? É verdade. Ninguém, querido, você vai lá, puxa, comi o pudim, engordei o tanto que eu comi. Não é, querido. Mas são 100 gramas do pudim, 200 gramas do churrasco, 300 gramas da pizza. E aí depois, em 10 anos, você vai lá e você ganhou 50 quilos. O ganho, querido, de peso é gradativo. Assim como, querido, o amoldar com o mundo muitas vezes é gradativo. Hoje eu tenho 30 anos de idade. Quando eu tinha 10 anos de idade, ser homossexual ou estar na homossexualidade, querido, era algo inaceitável para as pessoas da minha época. 20 anos depois, se você, dependendo do que você falar sobre homossexualidade, só come da mesa quem está no recinto. E quando eu digo isso, não é estar dentro da casa, mas é estar assentado à mesa. Estar com Deus fala sobre priorizá-lo. Estar com Deus, irmãos, fala sobre muitas vezes rejeitar coisas que têm nos feito mal. Eu e você não podemos mais, irmãos, tomar homeopatias daquilo que o mundo tem nos oferecido. Porque sabe o que vai acontecer? Chega uma hora que nós vamos acostumar. Chega uma hora que o nosso corpo vai ser dependente. Não sei, querido, se você gosta de doce ou de açúcar, mas as pessoas chegaram à conclusão que açúcar vicia tanto quanto crack. Sexo, açúcar e crack ativam uma área do seu cérebro, querido, que desperta quase que as mesmas sensações para você. A ciência está dizendo isso nesses dias. Você já viu uma pessoa sair do crack do dia para a noite? Parei. Já viu assim? É difícil. Você já viu um gordinho que gosta de comer pudim inteiro parado do dia para a noite, irmão? É difícil.
Sabe, irmãos, sabe o que eu estou querendo te chamar a sua atenção? Quanto mais nós acostumarmos a nossa vida dentro de um padrão mundano, mais difícil vai ser de sair. Mas quando nós começarmos a deixar as coisas, e eu me lembro que teve uma vez que eu fui na nutricionista, e ela fez um combinado comigo, e ela disse assim, ó, a partir de hoje você não sobe mais na balança. E eu olhei para ela e falei assim, você está louca? Como é que eu vou saber se eu estou emagrecendo? Não preciso saber, né? Tem aquela autoafirmação olhando para a balança. E ela falou assim, não, você vai saber que o seu corpo está mudando quando você começar a fazer coisas que você antes não podia, como vestir algumas roupas. Eu comecei, querido, a pensar acerca disso. E eu posso puxar isso para um exemplo nosso. Muitas vezes nós estamos fazendo as coisas, nós estamos tendo como parâmetros aquilo que não é. Nós temos tido como parâmetro da nossa vida uma aceitação quanto ao elogio. Nós temos tido como parâmetro quanto ao número de seguidores, curtidas no Facebook, ou elogios, tapinhas nas costas, quando na realidade, querido, o parâmetro da nossa vida está em avançarmos quando nós começamos a fazer coisas que não era possível fazermos antes. Como eu sei que eu estou vivendo uma vida que agrada o coração de Deus? Quando eu estou dando passos largos da forma do mundo para viver uma forma com Deus. Quando eu começar a trocar, querido, ainda que seja aos pouquinhos, os princípios bons pelos princípios ruins, eu vou estar dando, querido, um novo rumo, ou uma nova forma à minha vida. Quando nós lemos esses textos, Paulo está dizendo, vocês precisam querer desfrutar do melhor de Deus. Mas o melhor de Deus, ele exige um caminho. Qual é esse caminho? O caminho de ser diferente, irmãos. Sabe, o caminho de decidirmos voltar e começarmos a ter saudade do lugar onde nós não tínhamos, voltar a ter saudade do lugar onde nós não deveríamos ter saído. O lugar, querido, onde nós temos proteção. Quando eu e você nascemos de novo, a Bíblia diz que Deus nos recebeu como Pai. E quando Ele nos recebeu como Pai, não apenas tem ali retratado uma figura de pai para com filho, mas é uma figura daquele que protege para aquele que é protegido, daquele que provê para aquele que é provido. E em Lucas 10, abre lá comigo, retrata muito isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E é um texto que eu li na quarta-feira, e eu quero ler novamente com você, que fala sobre Marta e Maria. Eu estava esse final de semana em Belo Horizonte, ministrando em uma conferência, e o tema dessa conferência era Jesus seja o centro. Irmãos, quando eu fui chamado para pregar naquela conferência, eu, no primeiro momento, falei assim, puxa, que tema mais genérico. Eu até falei para a Kelly, falei assim, não sei nem o que é que eu vou pregar, mas Jesus seja o centro, isso é algo que todo mundo sabe. Você sabe que Jesus tem que ser o centro da sua vida? Amém? Eu falei, quantas pregações todo mundo já ouviu? Só que chegou uma hora, querido, que você vai dedicando um tempo para ouvir Deus falar ao seu coração. E a frase que eu ouvia Deus pulsando do meu coração era assim, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas quase ninguém faz. Não é saber o que tem que ser feito, é fazer o que sabemos que tem que ser feito. Eu tenho me vigiado, assim como eu tenho cobrado a Kelly, e ela tem me cobrado, para nós não usarmos o celular enquanto nós estamos dirigindo. Sabe, já era o cúmulo, irmãos, usar o celular falando. Agora todo mundo está desenvolvendo o hábito de dirigir e usar o WhatsApp ao mesmo tempo. Sabe, para e fica olhando para você ver. É mensagem de voz e a galera está digitando enquanto está dirigindo. O que é isso? Quando não tinha celular, ninguém usava. Depois começou o quê? Falar no celular. Agora está digitando no celular. Daqui a pouco vai ter conferência de vídeo quando você está dirigindo. Sabe o que é isso? Aumenta o número de acidentes. Sabe o que é isso? Teve que aumentar o valor da multa para quem está falando no telefone. Por quê? Porque existem coisas que vão se tornando hábitos na nossa vida, irmãos. E hábitos maus, eles vão nos levar a viver uma vida mal. Assim como hábitos bons vão nos levar a viver uma vida boa. Ninguém fica ruim do dia para a noite, querido. Ninguém fica triste do dia para a noite.
Ninguém tem a vida desandada do dia para a noite. São pensamentos, são trocas, são inversões de valores. O que é que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, irmãos? Vamos colocar a nossa vida em ordem, porque Deus tem saudade de nós. Deus tem saudade de cuidar das nossas vidas como um pai. Deus tem saudade de escolhermos a melhor parte. Deus tem saudade, querido, de voltarmos a viver aquilo que Ele sonhou para nós. E só eu, e só você, podemos decidir, querido, endireitar a nossa vida. Lucas capítulo de número 10, se você abriu comigo lá, no verso de número 38, ele diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus em um povoado, e uma mulher chamada Marta o hospedou em casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa estava sentada aos pés do Senhor e ouvia os seus ensinamentos. O que é que estava acontecendo aqui, irmãos? Jesus, ele era aclamado pelo povo. Jesus era famoso. Amém? Tanto que quando nós começamos a ver muitos textos falando, ouvindo a fama de Jesus, Marcos 5, a mulher do fluxo de sangue diz, ouvindo falar, colocou no seu coração, creu e diz que se apenas tocasse seria curado. Jesus, querido, tinha multidões seguindo. De repente chegou uma mulher, Marta, hospeda Jesus, e de repente a irmã dessa mulher, Maria, não é? Marta era irmã de Maria. Maria para tudo e senta para ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer. E quando eu olho dentro dessa situação, eu vejo muito a minha vida, como acontecia. Olha o que ele continua dizendo, ó, lê comigo. E talvez você se localize nisso também. Ele fala assim, ó, 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa estava sentada aos pés do Senhor para ouvir seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muito serviço. Diga comigo, ocupada com muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado aqui, ficando fazendo tudo sozinha? Mande agora que venha e me ajude. Para comigo aqui e a gente já continua. Você consegue se ver nessa figura aqui? Eu lembro, irmãos, que nós éramos e somos em 3 irmãos na minha casa. Eu, William e a Sueli. E minha mãe, muitas das vezes, ela virava e falava assim, ó, arruma a casa, e faz isso, faz aquilo. Só que sempre um é mais pertinho que o outro. Não sei se você tem irmão ou primo, como é. E aí tem um que dá o perdido. Enquanto você vai lá, ó, vai lavar a louça, fazer aqui, o quê? Você está lavando o banheiro, o outro está lavando a louça, mas o outro está morgando. E aí o que você percebe que o outro não está fazendo, o que é que você faz? Ô mãe! Mãe! Ó, o William não está fazendo. É assim ou não é que você fazia? Dentro da igreja, às vezes, né, a gente vê as crianças, adolescentes. Pastor, fulano de tal está conversando lá e não está ajudando aqui, pastor. Inquietos, incomodados, porque eu estou fazendo e o outro não está fazendo. Muitas vezes, irmãos, nós temos levado a nossa vida exatamente como está aqui. Nós temos feito muito. Marta, aparentemente, ela estava bem intencionada. Mas você sabia que é possível estar bem intencionado, mas estar errado na sua intenção? É possível, querido, você estar fazendo algo que aparentemente é bom, mas está errado. Você sabia que dependendo da comida que você der para uma criança, ou você der para uma pessoa, você pode estar, querido, aparentemente ajudando, mas você pode estar matando aquela pessoa? Existem pessoas que elas não podem comer determinado tipo de alimento. Se você pegar uma pessoa que está durante muito tempo sem comer, dependendo do alimento que você dá para ela, ao invés de fazer bem, vai fazer mal. Se você for para o Nordeste, lá eles têm uma comida que chama buchada, não sei se você já comeu, eu não gosto. Tem uma outra coisa que chama manteiga de garrafa, não sei se você também teve oportunidade. Se você comer buchada com manteiga de garrafa, é 3 dias reinando em vida, querido. É sentado no trono, porque o negócio é complicado. Ou seja, você chega lá todo bem intencionado, querendo que a pessoa coma da sua cultura, mas você precisa ir devagar, irmãos. Porque é possível você estar fazendo algo querendo bem, mas você está produzindo mal. Marta, ela estava aqui trabalhando, achando que era o melhor trabalhar, mas Maria era aquela que estava escolhendo a melhor parte. No próximo versículo, Jesus dá um
uma tirada em Marta, né? Se eu posso assim dizer. No 41 diz assim: respondeu o Senhor então: Marta, Marta, porque você está ansiosa e inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, mas uma coisa só: Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. O que é que Jesus está ensinando aqui, irmãos? Deus não nos chamou primeiro para trabalhar, Deus nos chamou primeiro para um relacionamento. Deus nos chamou para, antes de trabalharmos, antes de construirmos, antes de termos casa, carro, sucesso, Deus nos chamou para Ele. 1 Pedro 2,9 diz: vocês são geração eleita, vocês são propriedade exclusiva. Você já teve a oportunidade, querido, de comprar alguma coisa e chegar no meio de um monte de pessoa que só você tinha algo e eles não tinham? Um exemplo: você passa na padaria, compra aquele sonho maravilhoso da promoção por R$ 1,75. E aí você chega aqui na igreja, tem 10 irmãos. E você sabe que crente não peca, mas come, que é uma beleza. E aí você chega lá com o seu sonho, todo mundo está olhando para o seu sonho. Aí você fala: puxa, minha mãe sempre ensinou que eu preciso ser educado. Eu vou oferecer, mas tomara que ninguém aceite. Você já pensou assim? Né? Aí você vai falar assim: você quer? Ah, não quer, beleza. Né? Assim é assim. Você quer? Não quer, beleza. Sabe o que é isso, querido? Você tem algo e você quer comer aquele algo. É isso ou não é? Sim ou não? E aquilo é propriedade sua. Você tem um jeito por aquilo. Você não quer dividir com as pessoas aquilo. Você está fazendo por educação, mas você não quer, porque aquilo é uma propriedade e você tem o desejo que ela seja exclusiva. É assim ou não é? Quando Deus nos comprou, querido, Ele nos comprou como uma propriedade exclusiva, ou seja, é dele. Sabe esse sentimento que você tem do sonho de querer desfrutar tudo dele para você? É o mesmo sentimento que Deus tem para conosco. Ele não quer nos dividir com o mundo. Quando Deus nos comprou, querido, Ele nos comprou de um jeito que Ele não quer, querido, que a minha vida e a sua seja dividida com as coisas que o mundo oferece, com as coisas que o diabo oferece. Ele quer que você seja somente dele. Quando Marta estava trabalhando muito, achando que ela estava fazendo certo, na realidade ela estava invertendo valores, irmãos. Muitas vezes hoje nós temos um mundo que diz: trabalhe, 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 corra, corra, corra. E nós temos vivido uma vida tão ativa, querido, uma vida tão corrida, que nós temos esquecido que Deus não nos chamou para correr, Deus nos chamou para descansar. Deus não nos chamou para trabalhar. Eu digo para você, às vezes, irmãos, nós temos tido tanta atividade dentro da igreja que nós esquecemos de Deus. É tanta festa, é tanta reunião, né? Graças a Deus aqui nós somos bem equilibrados quanto a isso. Nós não marcamos coisas que não devem ser marcadas. Mas você vê que é muita atividade. Às vezes a gente fala assim: eu fui na igreja 100 vezes esse ano. E aí eu falo assim: quantas vezes você parou tudo para dar tempo para Deus? Ah, eu nunca fiz isso esse ano. Deus não tem nos chamado, querido, para trabalhar. Deus tem nos chamado primeiro para relacionar. Porque aquele que se relaciona é como o homem do machado afiado. Conta-se uma história que existia um campeonato entre duas pessoas que iriam cortar. E durante um período de tempo, iria no final se contabilizar quantas árvores estavam cortadas. Era um jovem lenhador para um lenhador experiente. Quando a buzina tocou, começou aquele homem jovem, todo na sua vitalidade, foi cortando, e caiu uma árvore para cá, caiu outra árvore para lá. E quando ele olhou para trás, aquele lenhador, já avançado na sua idade, ele estava só amolando seu machado. Aquele jovem olhava e dava risada, falava: vixe, não sabe de nada, ó, já cortei várias árvores, ele ainda nem começou. Só que sabe o que aconteceu? A cada árvore que esse jovem ia, mais força ele tinha que colocar. Não sei se você já teve a oportunidade de cortar uma carne com uma faca cega. Meu irmão, você faz assim, você tem que rasgar a carne na mão, mas não corta. E aí cada vez mais força, e ele ia se cansando, ele ia se cansando. Ele derrubava num tempo a primeira árvore, depois já demorou mais, e de repente chega uma hora que ele olha, já quase acabando o tempo de prova, aquele senhor começa a cortar. E ele dava com poucas machadadas, já derrubava a árvore. E ao contabilizar-se no fim da prova, aquele homem que gastou menos tempo cortando e mais tempo amolando, ele venceu porque ele tinha derrubado mais árvores. O segredo, gente, não é o tanto que nós estamos colocando de força, mas é o tempo que nós estamos passando fazendo a coisa certa.
Muitas vezes nós estamos vivendo um estilo de vida de solucionar problema, quando a vontade de Deus é que o problema nem chegue nas nossas vidas. A vontade de Deus, irmãos, é que nós estejamos tão impregnados dele, tão cheios dele, que existem alguns problemas que nem irão vir, nem irão acontecer. Salmo 23, como nós lemos, diz: eu estou passando pelo vale da sombra da morte, mas eu não tenho medo. Por quê? Porque eu sei quem está comigo. Não é a minha força que garante a minha felicidade, mas é aquilo que Deus pode fazer, irmãos. E quando eu dependo de mim, as coisas vão exigir mais esforço, e a cada dia mais esforço, e a cada dia mais esforço, até que vai chegar uma hora que vai ser pesado demais. Deus não quer que você viva uma vida pesada. Jesus, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. O mundo traz peso, Deus traz alívio. A correria do dia a dia cansa, mas o tempo com Deus, querido, renova as nossas forças. Isaías 40 diz que aqueles que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Por quê? Porque irão viver uma vida da forma certa, irmão. Deixa eu falar algo para você: o mundo traz uma alegria que passa, mas Deus traz uma alegria, querido, que permanece. Você vai ficar bem, mas Deus, querido, não é assim como o mundo. Deus, ele diz: ei, o mundo diz para fazer isso, isso e isso que vai ficar bem, mas lá na frente tem um abismo. Deus diz: faça o contrário do mundo, e você vai viver uma vida bem, e lá na frente não tem abismo. Mas o que tem acontecido muitas vezes nesses dias, irmão? Eu estava conversando com algumas pessoas e eu achei muito interessante o discurso que eu ouvi essa semana. Se eu não me recordo, foram 4 ou 5 pessoas que, quando eu fui conversar, perguntar acerca de alguém, elas falaram assim: eles mudaram de igreja. E sempre que a pessoa fala, mas aconteceu alguma coisa para eles saírem de tal lugar, irem para tal lugar. Eles se decepcionaram com aquilo que eles viram. Eles passaram a conhecer, eles passaram a trabalhar e eles se decepcionaram com aquilo que eles viram. E, irmão, mais uma vez Deus começou a falar ao meu coração: se Deus é o centro da nossa vida, Ele também é o centro do nosso foco e da nossa visão. Quando eu olho para Deus, o homem fica desfocado. Quando eu olho para Deus, irmãos, as coisas do homem, elas perdem o valor. Muitas vezes, sabe o que tem acontecido? Nós temos nos afastado de Deus porque nós temos nos aproximado do homem. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se eu nasci para Deus, eu preciso andar em uma novidade de vida, onde o foco do mundo já não é mais o meu foco. Se eu vejo as coisas como o homem natural vê, querido, eu vou cair, eu vou perecer. Mas se eu começar como salmista, elevar os meus olhos para os montes e olhar para Deus, eu não vou ser decepcionado. O homem frustra, a mulher, querido, frustra o homem frustra a mulher, os filhos podem frustrar os pais, mas Deus, querido, nunca vai nos frustrar. Ou seja, se eu e você temos vivido uma vida onde nós gastamos mais tempo trabalhando, pensando e sonhando com as coisas desse mundo, correndo com os afazeres, nós precisamos de deixar de ser Marta e voltarmos a ser Maria. Jesus, ele diz algo que para mim, que ele tem mexido comigo nesses dias, e ele fala assim: só uma coisa lhe basta. Você pode bater no seu peito e repetir comigo, diga assim: eu só preciso de uma coisa. Sabe, querido, se você analisar naturalmente, para viver você precisa de mais de uma coisa. Não, dinheiro soluciona os meus problemas. Não, querido, porque dinheiro não compra saúde. Então você precisa de saúde. Você precisa de dinheiro. Para viver bem você precisa de alegria. Você precisa de amigos, porque, querido, ninguém vive feliz sozinho. Pelo um padrão e um curso do mundo, nós precisamos de várias coisas. Nós precisamos de comida, nós precisamos de moradia, nós precisamos de associações. Mas Jesus, ele está dizendo assim, uma coisa lhe basta. E sabe o que mais me chama a atenção? Ele fala assim, ela escolheu a melhor parte e não vai ser tirada. Sabe o que é que Jesus está mostrando, querido? Ele está falando assim, existe uma forma de viver onde você não precisa de homens, onde você não precisa de dinheiro, onde você não precisa de nada nesse mundo. Mas se você tem esse algo que você precisa, você tem tudo.
Jesus estava começando a mostrar, querido, que quem tem Ele tem tudo. Jesus estava querendo mostrar para Marta que mais importante do que fazer é ter e ser. Mais importante do que trabalhar é ouvir aquilo que Ele tem. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos tentando solucionar as coisas na força do nosso próprio braço, quando a resposta vem dEle. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Para, querido, de viver como o mundo diz e viva como Deus te chamou para viver. Volte do lugar de onde você não deveria ter saído. Aleluia. Volte a amar a Deus como nunca antes. Volte a priorizar Deus, querido. Às vezes nós estamos assim, não, agora a minha vida está boa, porque eu tenho comida, eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Deixa eu falar para você, você pode, querido, ter tudo no mundo e ao mesmo tempo não ter nada, mas se você tem Deus, você tem tudo. Tinha 5.000 homens lá, 5 pães e 2 peixes. Os discípulos falaram, mestre, não dá, manda embora, porque não dá para comer. Jesus falou assim, não, peraí, pai, te dou graças. E de repente 5.000 homens comem, e de 5 pães e 2 peixes sobra 12 cestos cheios. Sabe o que é isso, querido? Ter Deus como centro da sua vida. Sabe, Jesus entendia que o que alimentaria as pessoas não era aquilo que o homem podia ter, mas era aquilo que Deus podia dar. Deixa eu falar para você, a solução do seu casamento não está na sua habilidade, mas está em Deus. A solução das suas finanças não está na sua habilidade, mas está em Deus. A sua alegria não está na sua habilidade, mas está em Deus. Porque sem Deus eu não tenho nada, mas com Deus eu tenho tudo. Sabe, querido, e para Deus você não precisa ser ninguém. Você não precisa aparentar nada. Você só precisa, querido, abrir o seu coração e falar assim, Pai, me perdoa. Aleluia. Para de dar uma de chapeuzinho vermelho, andando por estradas que não deveria andar. Sabe, ainda canta, pela estrada fora eu vou bem sozinho. Quando você se afasta de Deus, você está andando por uma estrada de perigo, está andando bem sozinho, querido. Cuidado que o lobo mau está vendo. A Bíblia diz que o diabo olha como um leão procurando a quem tragar. Aí você diz, Leandro, mas lá na frente, quando tudo ficar ruim, eu volto para Deus. Ei, não espera não, porque existem marcas tão ruins que podem ficar na sua vida. Existem tantas coisas que você pode estar deixando, querido, que lá na frente vão ser irreparáveis. Sabe, percebe que eu não estou falando sobre pecado, mas eu estou falando sobre prioridades. Leandro, eu tenho que estudar, eu posso estudar, deve, querido, mas no seu estudo precisa estar depois de Deus. O seu trabalho precisa estar depois de Deus. Sabe, quando eu falo sobre isso, não estou falando para você vir na igreja e deixar de trabalhar, mas eu estou falando, querido, sobre você acordar, colocar Deus. Se você vai trabalhar, você está lembrando de Deus no seu trabalho. Você está na faculdade, você está lembrando que é Deus antes de qualquer coisa. Você está na igreja, você está lembrando que é Deus antes de qualquer coisa. Sabe, Jesus está voltando, irmãos. Mateus 5 diz que Deus nos chamou para ser luz. Sabe, e nós só vamos poder ser luz se existir uma luz dentro de nós. Quando eu vi um lampiãozinho, teve uma vez que eu vi um lampiãozinho que era uma chamazinha desse tamanho, só que fazia uma grande claridade. Porque daquela chaminha tinha um negocinho na frente que ampliava. Sabe, tem um retroprojetor que aquele estava lá na escola, que é um quadradinho desse tamanho que faz luz. Mas tem um jogo de espelho, querido, que amplia. Sabe, se nós começarmos a deixar a luz de Deus acender no nosso coração, a minha vida e a sua vida, querido, vai ampliar quem é Deus e as pessoas vão começar a conhecê-lo. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 5 que se acende uma candeia e se coloca num lugar onde as pessoas podem ver. Mas deixa eu falar algo para você, querido, antes das pessoas te verem, a candeia precisa estar acesa. Sabe, Deus está nos chamando para voltar a acender a chama do nosso coração que não deveria ter se apagado nunca. Sabe, Deus está nos chamando, querido, nesses dias para voltar a armá-lo como nunca. Nós vemos que nos últimos dias o amor das pessoas tem se esfriado, querido, mas não vai acontecer com a gente, não pode acontecer com a gente. Sabe, nós não queremos ter uma igreja cheia de pessoas vazias, mas nós queremos ter pessoas cheias, querido, e uma igreja cheia, porque quanto mais pessoas, querido, cheias de Deus, mais será a transformação no mundo. Mas eu falo para você, querido, não vale a pena eu ser feliz se você não é.
Nessa noite, enquanto nós lemos essas verdades, o desejo que eu tenho dentro do meu coração, querido, é de voltarmos para um lugar onde nós não deveríamos ter saído. Jesus disse para Maria, falou, Maria, Marta, você está correndo atrás de muitas coisas, mas você só precisa de uma. Eu digo para você nessa noite, irmãos, deixa tudo que você está pegando, deixa tudo que está enchendo a sua agenda, deixa tudo que está enchendo o seu tempo, a sua atenção, o seu foco, deixa tudo de lado e coloca Ele como centro da sua vida. Se Deus está no centro da sua vida, você tem tudo. Ah, Leandro, mas eu tenho que mudar o meu casamento. Centralize Deus, o seu casamento vai ser mudado. Eu tenho que mudar o meu dinheiro. Centralize Deus e tudo vai ser mudado, irmãos. Porque sem Ele nós não somos nada e com Ele nós temos tudo. E eu quero, querido, que você fique de pé comigo no seu lugar, que eu quero te dar a oportunidade de orar. Vem cá, Igor, comigo. Vem cá, louvor. E, irmãos, eu quero te dar uma oportunidade de mudar de vida. Eu quero dar a oportunidade de você falar com Deus. Por isso, feche seus olhos comigo no seu lugar. Eu sinto, querido, que nesses dias Deus está alinhando as nossas vidas. E eu sei, querido, que ninguém passa a fazer aquilo que é errado porque quer. Mas como eu disse para você, é desapercebido. A cada dia eu vou deixando, a cada dia eu vou deixando. Aí de repente eu tiro os olhos de Deus, coloco os olhos no homem, e aí eu fico com raiva, e eu distancio cada vez mais. Eu quero te dar a oportunidade, querido, de falar com Deus. Feche seus olhos comigo. Abra o seu coração para Ele, querido. Talvez você entrou aqui como Marta. Você entrou aqui carregado de afazeres. Talvez você entrou aqui chateado com Deus e com o mundo. Talvez você entrou aqui pesado, desesperançoso. Deus está te dando a oportunidade de sair daqui como Maria, querido. Talvez você já entrou aqui e já tem remodelado as suas prioridades. Mas Deus, querido, nessa noite Ele diz para você, ainda dá para melhorar. Comece a falar com Deus, querido. Se você sente a necessidade de pedir perdão de algumas coisas, peça a Ele. Se você sente a necessidade de firmar alguns compromissos com Ele, de mudança da sua vida, assim o faça. Enquanto nós vamos estar exaltando ao Senhor.